I am a child of God, Eu sou um filho amado de Jesus. Mac the Gringo. Entenderam, né? Até eu fiquei assim, oh, gente. My struggles with drugs and alcohol Eu lido com a dependência química de álcool. are what brought me to Celebrate Recovery. Foi o que me trouxe para o Celebrando a Recuperação. I struggled with them much of my life, Eu lido com isso, trabalho com isso, e luto contra isso maior parte da minha vida. but after 30 years of recovery, Mas depois de 30 anos de recuperação, I have been sober eu estou sóbrio longer than I was using. há mais tempo do que o que eu usei. My childhood was pretty uneventful Minha infância foi leve, in terms of abuse. não fui abusado, My parents loved me meus pais me amaram and set good standards for me, e tiveram níveis de responsabilidade que eu tinha que cumprir. even though they were very strict. Eles eram muito rígidos. So as much as I try, Então eu tentava alcançar esses alvos que eles tinham para mim. I can't look back Eu não posso, mesmo assim eu não posso olhar para trás. and blame others for my actions. Eu não tenho como responsar os outros por me tornar um dependente químico. Actions that now looking back Quando eu olho o que eu fazia, brought great shame and guilt trouxeram muita vergonha, muita culpa to not only me but my family. para mim e para minha família também. But today, because of Jesus Christ, Mas hoje, por causa de Jesus Cristo, I don't live in the past anymore. eu não moro naquele passado. I am indeed free. Eu estou livre. Yeah. Ironically, though, De um jeito até que irônico, I spent a lifetime searching eu fiquei a vida toda procurando for freedom in all the wrong places por liberdade em todos os lugares errados and all the wrong people. e também nas pessoas erradas. My, Agora tem um slide que é da família dele. Você pode passar, Renan? Ali, olha. my dad was in the military, Meu pai era militar, and so when I was 15, então quando eu tinha 15 anos, I had moved from California eu to tinha, Germany eu tinha mudado da Califórnia para a Alemanha, to Washington para State, Washington, then back to Germany, de volta para a Alemanha, to Georgia, para Georgia, to para California, Califórnia, to Virginia, para Virgínia only to end up in e Louisiana. terminei numa cidadezinha chamada Louisiana. All that was by the time I was 15. 15 anos tinha viajado para tudo quanto era esse lugar. Moving so often, Mudar com tanta frequência, I became a person who could blend in. eu me tornei uma pessoa que me adaptava ao lugar onde eu estava I made friends quickly. e fazia amizades com muita rapidez. I had to in order to survive. Eu tinha para que eu sobrevivesse. My dad was a pastor wherever he was stationed, Meu pai ele era um pastor e cada vez onde ele estava ele se tornava um pastor. so I knew about God and heaven and hell. Então eu já sabia sobre Deus, sobre o céu e sobre o inferno. And I learned that unless you were a Christian, E eu tinha aprendido que se você não fosse cristão, you would go to hell, and that scared me. você ia para o inferno. Eu morria de medo de ir para o inferno. So I remember fear Então eu me lembro de medo. being the motivating factor O medo era o fator motivante for me being baptized when I was 12. para eu ser batizado quando eu tinha 12 anos. I was at a church summer camp Eu estava num acampamento, when this took place, nesse determinado lugar, and the fact that there were some good-looking girls e o fato de ter umas meninas muito bonitinhas, being baptized, my decision was easy. e elas meninas bonitinhas estavam sendo batizadas, então acho que eu tinha que ser batizado também. I appeared to enter a relationship with God, Então, pareceu que eu entrei num relacionamento com Deus, but it was for all the wrong reasons. mas eram por razões muito escusas. Aí o próximo slide, por gentileza. O Matt está na esquerda, o irmão está à direita.
I had hair issues. Eu tinha umas questões com o cabelo. 2 weeks later, at that same summer camp where I was baptized, 2 semanas depois, naquele mesmo acampamento no qual ele foi batizado, I was introduced to marijuana eu eu fui apresentado a maconha by one of the Christian counselors. por dos conselheiros daquele acampamento. I found a group of people Eu encontrei um grupo de pessoas who looked like they were having a lot of fun. que parecia que estavam se divertindo muito. That's when I decided, Então eu decidi, why should I live in fear? por que eu vou viver nesse medo que eu tenho? These people don't worry about anything. Esse pessoal, eles não se preocupam com nada. So I jumped in head first. Então eu entrei de cabeça na maconha. It was the end of the 1960s and early 70s. Tava terminando 1960 e estava começando 1970. All kinds of drugs were available. Tinham todos os tipos de drogas à disposição. It was my mission to try them all, E a minha missão era tentar usar todas. and that's what I did. E foi o que eu fiz. I became fearless. Eu fui aquela pessoa intrépida. I believed I was invincible, Eu achava que eu era invencível. not realizing that I had set the path Eu não tinha entendido que eu estava começando numa vida for my eventual destruction. que ia me destruir. My dad retired from the military Meu pai se aposentou do serviço militar and decided to go to seminary e decidiu ir para o seminário. so he could become a full-time pastor. E ele então se tornou um pastor de tempo integral. So we moved to Louisiana Então nós mudamos de Louisiana when I was 15 years old. quando eu tinha 15 anos. And I really didn't want to move E na verdade eu não queria mudar, because of all the friends I had made. porque eu tinha feito tantos amigos. How would I ever find others Como que eu encontrei esses outros amigos? who like to do what I like to do now? Como que eu encontrar amigos que gostavam de fazer o que eu estava fazendo naquela hora? Amazingly enough, after moving, Mas impressionantemente, depois que eu mudei, I found that the same people lived in Louisiana. eu entendi que tinham aqueles mesmos tipos de amigos onde eu estava morando. They just had different names. Só mudavam o nome. I never ran out of drugs, Eu nunca senti necessidade de... sempre que eu encontrei droga, and acceptance was immediate. e a aceitação dos que usavam drogas por mim era imediata. Once we arrived in Louisiana, Assim que nós chegamos em Louisiana, my parents sent me to church summer camp meu pai me mandou para o acampamento dessa igreja. because they thought that would straighten me out. Porque ele achou que eu estando nesse acampamento, eu ia me endireitar. And that's where I met Mary. E Where he met Mary? E foi lá que ele encontrou a Mary. Yeah. At the end of that week of camp, Nessa semana de acampamento, I was courageous enough to ask her for a date eu consegui convidá-la para um encontro through somebody else. através de uma outra pessoa. Oi, I'm a follower of Jesus Christ Eu sou uma filha amada de Deus who struggles with codependency. que lida com codependência. My name is Mary. Meu nome é Mary. O próximo slide, por gentileza. I grew up a pastor's kid in our church. Eu sou filha de pastor na minha igreja. My parents lived out the Bible verse Meus pais viviam através do versículo in Deuteronomy de Deuteronômio to tie God's word para amarrar a palavra de Deus as symbols around your hand como símbolos em suas mãos and teach them to your children e ensiná-los às suas crianças, as you walk by them day after day. enquanto você anda dia a dia. There were always guests Sempre tinha visitas na nossa casa. at the dinner table in our home. A nossa mesa sempre tinha visitas. O próximo slide, por gentileza. Missionaries from foreign countries Então tinham missionários de países estrangeiros. stayed with us to Ficavam, recharge. ficavam conosco para serem energizados de novo. Estavam no campo missionário e vinham e ficavam na casa dela. While others came to our home Outros missionários seeking wise counsel
também iam para a nossa casa para procurar conselhos sábios dos meus pais. Bible study, Tinha estudos bíblicos. and to repair wrecked marriages. E muitos que vinham por questões conjugais, então eles também ficavam lá. During my childhood, Durante a minha infância, my mother would write Bible verses minha mãe escrevia versículos bíblicos on index cards, nos index dos cartões. and she would tape them up E ela datilografava naquela época. all over our bathroom walls. E tinha versículos bíblicos nas paredes do banheiro. As I would get dressed in the morning, Então de manhã eu estava me aprontando they're staring me in the face. e os versículos estavam olhando na minha cara. Would be all those verses, Tudo eu ficava olhando na minha cara de manhã quando me aprontando. and I would read them over and over. E eu os lia e os relia. It just became a habit Então foi um hábito. without me even realizing it. Sem eu até perceber, My sister and I, minha irmã e eu, we would throw our heads under the cover at a, night, a gente colocava a cabeça debaixo dos lençóis and we would giggle, laugh, e a gente ficava dando muita risada, thinking how silly it was. pensando que bobeira. Our mama reciting those verses to us, A nossa mãe ficava tagarelando aqueles versículos para a gente. never realizing the impact. Eu não entendia naquela época o impacto que esses versículos teriam na minha vida. They would have on me in years to come. E a necessidade que eu teria desses versículos nos próximos anos. I grew up feeling Eu- totally cared for, Eu cresci sendo muito bem cuidada, in love and security. amada, tinha um lugar seguro para eu estar. I confess Jesus as Lord of my life Eu também tinha aceitado Jesus como o Senhor da minha vida when I was 12 years old, quando eu tinha 12 anos. and I was baptized, E eu fui batizada. telling myself I would never sin again. E eu falo assim, quando eu me batizar, eu nunca vou pecar de novo. I wanted to please God Eu, with all my heart. eu queria agradar a Deus com todo o meu coração. But just as Satan Mas Satanás, tempted Eve da mesma maneira como Satanás tentou Eva to doubt God's goodness, para duvidar da bondade de Deus, I listened to him also. eu também ouvi a Satanás. A new school year began. Uma nova escola, um ano de escola começou. Mary was a senior and I was a junior. A Mary estava no último ano e eu estava no terceiro ano. Next picture. Aí tem uma foto, um próximo slide. Life for us was great. A nossa vida era maravilhosa. Olha que lindos. It's the same hair. A mesma coisa aqui, né? Não é vida gostosa que a gente tem? Life was great for us. A vida era muito legal pra gente. We continued dating, Nós continuamos a namorar. and after a few months of close fellowship, Depois de um pouco tempo de boa comunhão, we skipped school a gente começou a parar de ir para a escola and went to Mary's house. e fomos para a casa da Mary. Mary's mother was in the hospital, A mãe da Mary estava no hospital and her father was out of town on business. e o pai dela estava fora da cidade, estava fazendo negócios fora da cidade. So I talked her into having sex, E eu a convenci a ter sexo comigo. the first time for both of us, A primeira vez dos dois. by using that manipulative line, E eu usei aquela linha manipulativa. if you love me, you Se would. você me ama, a gente deve fazer isso. 2 weeks later, she didn't start her period, 2 semanas depois, ela não desceu a menstruação para ela. and we thought, surely no way A gente falou assim, não é possível. that you can get pregnant É after one time. impossível, depois de uma vez você ficar grávida? 4 months later, 4 meses depois, I finally went to a doctor, eu fui até o médico. and yes, I was pregnant. Sim, eu estava grávida. No one had been pregnant outside of marriage. Na minha família, nunca ninguém engravidou fora do casamento. In our church, Na nossa igreja. so we had a secret. Então nós tínhamos um segredo. I felt all alone. Eu me senti tão sozinha. I was convinced Matt couldn't support us. Eu tinha certeza que o Mac não ia me apoiar. He was only 16. Ele só tinha 16 anos de idade. By the time I was 5 months pregnant, Aí quando eu já estava grávida de 5 meses, I decided it was confession time eu decidi que eu tinha que confessar to my dad. para o meu pai. During my childhood, Durante a minha infância, my mother had mental illness.
Minha mãe tinha doenças mentais. Doctors put her through procedures like electric shock treatment. E os doutores colocavam, ela passava por choques elétricos. She suffered in mental hospitals Ela ficou em hospitais psiquiátricos. and was a test subject for drugs. E ela também faziam testes com ela. That kept her debilitated for much of my childhood. Ela ficou debilitada na maior parte da minha infância. So, needless to say, Então nem precisava dizer, my sweet mother, minha mãe tão doce, who loved me the best she knew que how, me amou tanto, she didn't notice that I had a growing belly. ela não sabia que eu estava barriguda. I had always been able to talk to my dad, Eu sempre tive a habilidade de conversar com meu pai. and now I knew I couldn't keep it E aí eu sabia que eu não podia manter isto. from him any longer. Eu tinha que contar para ele. So I walked into the den Então eu entrei na sala de jantar. where my dad was taking a nap. Meu pai estava, na verdade, num lugarzinho de descanso. Eu entrei lá e meu pai estava descansando. I had snuggled up next to him Aí eu entrei many pertinho dele. times throughout the years Durante muitos anos eu entrava assim, pertinho dele. on that big old flowered sofa Era um sofazão que eles tinham, eu entrava e ficava lá perto do meu pai. while he read Bible stories. E ele lia histórias bíblicas para mim quando eu era menor. And we talked about God's love. E nós falávamos do amor de Deus. So I knelt down next to him, Aí dessa vez, eu me ajoelhei do lado dele. eye to eye, Olho a olho. and I said softly, E eu disse gentilmente, "We need to talk, Daddy." papai, a gente precisa conversar. I was prepared for him to point his finger Eu estava esperando ele dar um ataque de raiva and say all kind of harsh words. e falar tudo bem duro para mim. But the exact opposite. Mas foi exatamente o oposto. Tears began streaming down his cheeks Lágrimas começaram a descer dos olhos dele as he said he would support and love me always. e ele falou para mim, eu sempre vou te amar e eu sempre vou te apoiar. I told him of my plans of moving out of town, Eu contei para ele os meus planos de mudar para sair da cidade and I was giving my baby up for adoption. e que eu ia dar o meu bebê para adoção. I left home Eu saí de casa for my secret summer trip. para uma viagem secreta de verão. 3 months later, it was August 17th, 1975. 3 meses depois, foi dia 17 de agosto de 1975. Remember that day, Lembra dessa data. as it's important later in our story. Lembre dessa data que é importante para a nossa história. The doctor left me in a tiny room all by myself. O doutor me deixou numa salinha, eu estava sozinha. Labor lasted for 12 hours Para ter o bebê, demorou 12 horas. with no anesthesia and no Não, family. não tinha anestesia e não tinha ninguém da família. They rushed me into the delivery room, Eles me levaram para o lugar onde eu daria luz ao bebê and a nurse shoved a gas mask over my face. e uma enfermeira colocou um negócio assim, olha, na minha cara. I thought they were killing me to punish me for what I had done. E eu achei que eles estavam me matando pelo que eu tinha feito. I woke later in the bed soaking wet Aí, um pouquinho depois, eu olhei, a cama estava toda molhada, from perspiration and tears. porque eu estava chorando e perspirando. I was experiencing emotions Eu estava experienciando emoções that were foreign to me. que eram estranhas a mim. A time that was supposed to be the happiest time Aquele momento que era para ser um momento muito feliz, of my life was my saddest. na minha vida era o momento mais triste. I asked the lawyer Eu perguntei ao advogado, if I could see my baby just one time, eu posso ver esse meu bebê pelo menos uma vez? but he said no. O advogado falou não. I went back home 2 weeks later Eu voltei para casa 2 semanas depois and moved to a Christian college out of state. e mudei para um colégio cristão em outro estado. My dad was hoping Meu pai estava esperando to get me away from Mac. que eu ia ficar bem longe do Mac, do pai do bebê. But it didn't work because I followed
to that Christian college because my parents thought that would fix me. Então, meus pais acharam que mandando para essa escola cristã, eu ficaria bem. But guess what? Adivinha o que aconteceu? I found the same people also lived there, Quando eu mudei para essa outra escola, tentando fazer novos amigos, eu encontrei as mesmas pessoas no mesmo colégio cristão, that lived back home. que moravam lá perto de casa. As a matter of fact, Na verdade, I found the Christian counselor eu encontrei nessa escola aquele conselheiro cristão who had introduced me to marijuana years earlier. que me apresentou a maconha naquele acampamento que eu fui. He was going to school there. Ele também estava estudando numa escola cristã. So I was a freshman, Então, eu estava no primeiro ano da faculdade, rooming with seniors. e meu companheiro de quarto estava no último ano da faculdade. That was not a good place for me to be. Não era um bom lugar para eu estar. Halfway through the semester, Metade do semestre, I got kicked out of the college eles me expulsaram da faculdade, because I snuck out of the dorm porque eu saía do dormitório to smoke marijuana with a friend. para fumar maconha com amigos. I got busted, Eu fui expulso, kicked out, eu fui expelido and sent home. e me mandaram para casa. Mary and I Aí a Mary e eu came back home and were married voltamos para casa e nos casamos. 3 weeks later. 3 semanas depois. Aí o próximo slide. Olha que lindos. Married life was great. A vida da Mary era ótima. We partied all the time. Nós sempre íamos para festas. Later, I would come to understand Depois eu me entendi, this helped us isto nos ajudou to mask the guilt para esconder a culpa of giving up our baby. de ter dado o nosso bebê. After 3 years of marriage, Depois de 3 anos de casamento, we started trying to have another baby. a gente começou a tentar ter um outro bebê. And Mary told me, E a Mary me disse, I'm quitting the partying. eu vou parar de ir para festas. I said, go ahead, I'm not. Ela falou, se você quiser parar de ir para festa, tudo bem, eu vou continuar indo para festas. This is how you married me. Você me casou, eu ia para festas, This is how I'll be till the day I die. e eu vou morrer indo para festas. But even in the midst of my addiction, Mas mesmo no meio da minha compulsão, I had set a boundary. eu coloquei um limite. And I decided to quit everything E eu decidi parar tudo, except marijuana. menos maconha. Because I convinced myself, Porque eu me convenci, it's not that bad. maconha não é um problema. I continued down the road to drug addiction, E eu continuei nesse caminho de dependência química. and the conflict between Mary and I grew. E os conflitos entre a Mary e eu cresceram. Our 2 daughters were born during this time. Durante esse tempo, 2 filhas nasceram. We were living under the same roof, Nós morávamos debaixo do mesmo teto, but living 2 very different mas lives, tínhamos 2 vidas. growing further and further apart. Estamos nos distanciando mais e mais um do outro. I stayed away from the house as much as possible, Eu ficava longe de casa o quanto eu conseguia. working overtime Trabalhava horas extras to pay for my drug habit. para pagar pelo meu vício de dependência química. By this time, Neste momento, methamphetamines metafetamina had become my drug of se choice. tornou a minha droga de escolha. Próximo slide, por gentileza. This slide represents a dark time in our life. Esse slide representa um tempo muito denso e escuro da minha vida. In time, I came to the realization Esse foi o momento que eu entendi that our marriage was totally unmanageable. que nosso casamento estava fora da curva And I wasn't going to survive e que eu não ia sobreviver without turning my life and my hurts over to God. se eu não retornasse a minha dor, os meus machucados para Deus. I had to quit trying to be Mac's Holy Spirit Eu tive que parar de ser o Espírito Santo para o Matt. and quit fixing him Eu tinha que parar de tentar consertar o Matt and work on my own shortcomings.
Eu tinha que trabalhar nas minhas próprias questões. I started seeking the pathway to peace. Eu comecei a procurar o caminho da paz. Well, Matt continued to run E o Mac continuou a correr. down the path to destruction. Ele continuou a correr no caminho da perdição. And this pattern continued for 7 years. Por 7 anos isso aconteceu. I held on to the verses I remembered reading as a child Aí eu lembrava dos versículos que eu lia quando eu era menininha, on my bathroom wall. na parede do banheiro. In Isaiah 55:11, Em Isaías, capítulo 55, 11, it says, when God's word is spoken, fala que quando a palavra de Deus é falada, it does not come back empty, ela não volta vazia, but will accomplish what he desires mas ela vai fazer o que ela foi designada. and achieve the purpose for which he sent it. E a palavra vai fazer o que ela disse que é para fazer. I would repeat Isaiah 41:10 Eu repetia Isaías 41, 10. to myself the way I remembered my mother said it, Eu, slowly. eu me lembro como minha mãe dizia, bem devagarzinho, Isaías 41, 10. I felt God was speaking to me. Eu entendia que Deus estava falando comigo. Do not fear, for I am with you. Não temas, porque eu estou com você. Do not be afraid, for I am your God. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. I will strengthen you Eu vou te fortalecer, and I will help you. eu vou te ajudar. I will uphold you with my righteous Eu, right hand. eu vou te sustentar com a minha mão direita. All those verses I heard as a child Esses versículos que eu vi quando eu era menininha, were now coming back to comfort me estavam voltando para me confortar. during the dark and lonely nights. Durante esse tempo de tanta dor, de tanta escuridão. Now I had 2 secrets I carried. Aí eu tinha 2 segredos que eu carregava. We had a son we would never know, Nós tínhamos um filho que a gente nunca ia conhecer. and now I had an insane husband. E agora eu tenho um marido insano. I say insane because I didn't know all the drugs he was doing. Eu digo insano porque na verdade eu não sabia todos os tipos de drogas que ele estava usando. The last thing I ever expected A última coisa que eu esperava was for him to be using meth. que ele estaria usando anfetamina. He was happy one day, Ele estava super feliz num dia and he was like a bear the next e day. no outro dia parecia um leão. So I walked on eggshells to keep Então eu andava em cima de cascas de ovos. I wore my mask Eu- to church every Sunday. Eu ia para a igreja, mas eu usava uma máscara todo domingo. I just wanted my insides to Eu- feel like everyone else looked on the outside. Eu queria tanto que a minha parte interior ela fosse a mesma que eu usava para a parte exterior, que eu tivesse mais feliz de fato. Everyone looked perfect Todo mundo naquela igreja parecia tão perfeito, except me. menos eu. Mac was at church many Sundays O Mac ia para a igreja comigo alguns domingos. while I was busy poking him E eu ficava o tempo todo cutucando ele to wake him up. para acordá-lo. My feeble prayer at the time A minha oração na época era: was that Mac would just stay awake in church será que ele vai ficar acordado durante o culto? and hear the message. E eu, pelo menos, se ele escutasse a mensagem. Never in my wildest dreams Eu não tinha a mínima ideia did I think of better things, que tinham coisas melhores. like Mac becoming an elder in our church, Existia a possibilidade dele se tornar um diácono na nossa igreja? one day starting a Celebrate Recovery ministry, Eu nunca imaginava que um dia ele ia começar o Celebrando a Recuperação, or becoming a national director for Celebrate. que ele seria um diretor nacional do Celebrando. And the only reason I share these things with you E a única razão que eu partilho isso com vocês is to confirm that God takes broken lives para dizer que Deus toma vidas quebradas and He does exceedingly more than we can ask e Ele faz muito mais do que a gente pode sonhar.
Amazingly enough, De um jeito assombroso, even as a drug addict, eu, como um drogado, there was a line I said I would not cross. eu mesmo drogado, eu falei que eu não ia passar de uma linha. The last 2 years of my addiction, Os últimos 2 anos da minha compulsão, I was shooting up over 10 times a day. eu estava por... How many times? 10 times a day. 10 vezes ele estava injetando drogas por dia. One thing I said I would never do E uma coisa que eu disse que eu nunca faria was use needles. era usar agulhas. So I wore long sleeve shirts Então eu usava camisetas de manga comprida so no one would see the marks on my arms. para ninguém ver as marcas nos meus braços. I slept for only 16 hours a week. Eu só dormia 16 horas por semana. One Sunday morning, Um domingo de manhã, after I'd been awake for a week, depois que eu fiquei acordado por uma semana, God gave me the greatest gift, Deus me deu o maior presente. and at that time I didn't even realize it. E na verdade eu nem entendia naquela época. It was a moment of clarity, Foi um momento de claridade na minha cabeça. clear, right, sane thinking. Um pensamento claro, limpo e sano. Aí pode colocar o próximo slide, por gentileza? I was crashed out in the bed, Eu estava apagado na cama and Callie, our youngest daughter, e Kelly, a nossa irmãzinha pequena, who was 4 years old, que tinha 4 aninhos, came and stood beside the bed. ficou do ladinho da minha cama And she said to her mother, e ela disse para a mamãe dela: "Why doesn't Daddy go to church? por que papai não vai para a igreja? Why doesn't he do anything with us anymore?" Por que ele não faz nada com a gente mais? Mary, in her codependency, Mary, na codependência dela, said, "He's been working hard. falou assim: é que ele trabalha muito, He needs to rest. ele precisa descansar, Leave him alone now." deixa ele sozinho. But Callie would not be deterred. Mas a Kelly não comprou. She replied, Ela respondeu: "If he's not going, then I'm not going either." se ele não está indo, também não vou. I pretended to be asleep and Eu- not hear what she said. Eu fingi que eu estava dormindo. They left for church that Sunday morning, Então elas saíram para a igreja aquele domingo de manhã. and I felt like I'd run into a brick wall. E eu entendi que eu estava na frente de um muro. Because I heard every word she said. Porque, na verdade, parece que um caminhão passou em cima de mim. Porque eu tinha ouvido cada palavra que a minha filha disse. God used that little girl Deus usou a minha filhinha to break my heart. para quebrar o meu coração. I realized that I was killing everybody Eu entendi que eu estava matando todo mundo da minha família. that I claimed to love. As pessoas que eu dizia que eu amava. It was as if my eyes were opened É como se os meus olhos fossem abertos. for the very first time, Pela primeira vez, seeing the insanity of all my decisions and bad eu choices. consegui ver a insanidade das minhas decisões. So I immediately collected Então, imediatamente, eu peguei all my drugs and paraphernalia, minha parafernália, as drogas. and I went outside and burned it all. Eu fui lá fora e queimei tudo. Because I knew if I didn't, Porque eu sabia que se eu não queimasse, I would talk myself into using eu one more time. ia me convencer a usar mais uma vez. Then I went inside and started writing down E eu aí entrei em casa e comecei a escrever all the things that I wanted to tell Mary. todas as coisas que eu precisava contar para Mary. For some reason, I knew Por alguma razão eu sabia that I wouldn't be able to say out loud all the things I needed to tell her. que eu não ia conseguir falar sozinho tudo o que eu precisava falar. I was crushed, Eu estava estonteada realizing our girls were being affected. quando eu descobri que as minhas filhas estavam sendo afetadas. That Sunday, the sermon was on confession E naquele domingo que eu fui, o sermão era sobre confissão. and how good it is for the soul. E como é bom para a alma. And I remember the song, It Is Well With My Soul. Eu me lembrei do hino, se paz como a dor, se paz, esse hino. And the
words just stuck in my throat. E as palavras ficaram presas na minha garganta. I couldn't breathe. Sou feliz com Jesus, eu não conseguia respirar. I just wanted to run out of the building. Eu queria fugir daquele prédio. Arriving home, I found Mac Quando eu cheguei em casa, eu encontrei o Matt sitting in his recliner. sentado naquela poltrona reclinável. I had never seen him cry. Eu nunca tinha visto meu marido chorar. So I was worried why his eyes were red. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que aconteceu? Os olhos dele estão vermelhos e estão inchados. I had no idea what he was about to say. Eu não tinha a mínima ideia do que ele ia falar para mim. I had been raised, who's a man? Eu fui ensinado a ser o homem na minha casa, o cara, Macho man. machão. Men don't cry Homens não choram or show weakness. e também não mostra vulnerabilidade. And I never did either. E então eu nunca fiz nenhum dos dois. But what I found in those tears Mas o que eu encontrei naquele choro, on that morning was relief. naquela manhã, foi uma coisa que me deixou muito leve. Relief like I'd never known. Eu nunca tinha estado tão leve quanto naquela manhã. I told Mary all the things that I had been doing, E eu contei para minha esposa tudo que eu estava fazendo. and I wanted to start a new life. E eu falei para ela, eu quero começar uma nova vida. Then for the first time, Pela primeira vez, something different happened. um negócio diferente aconteceu. Mary stepped out of her codependency and said, A Mary saiu da codependência dela e falou: Well, now who are you going to call? quem vai ser o seu padrinho? Com quem você vai caminhar? Você vai ligar para quem? I'm tired of keeping secrets. Eu tô cansada de guardar segredos. I told you that I'm through with that life. Não, eu te falei, acabei com esse estilo de vida. What more do you want from me? O que mais você quer de mim? We need someone to help us. Nós precisamos de alguém para caminhar com a gente. Would you talk to Ray? Pode conversar com o Ray. Ray was our pastor at the Ray time, era o pastor da igreja naquela época. and he would come to my cabinet shop, E ele é marceneiro, e ele vinha na oficina de marcenaria. and he would get me to build things for him, E ele pedia para eu fazer coisas para ele. only to find out later Eu só entendi depois that he was selling them. que ele mandava eu fazer para ele vender. He really didn't need them. Ele não precisava das coisas que ele pedia para eu fazer. He was just coming by my shop Ele vinha na minha oficina because he saw something worthwhile in me porque ele viu que tinha alguma coisa que valia no Mac. instead of worth less. E ele não achava que eu era uma pessoa que não tinha nenhum futuro. He was reaching out to me Ele me amava in his own way, do jeito que ele conseguia. and it worked. E funcionou. I said, yes, I'll talk to Ray. Aí eu falei, tá bom, vou conversar com o Ray. So he came over that day E o Ray veio aquele dia to pray with us, para orar conosco. and from that day forward, he E became my mentor. daquele dia em diante ele se tornou meu padrinho. Ray said that I didn't have to confess O Ray falou, você não tem que confessar before the whole church, diante de toda a igreja, but maybe it would help somebody mas vai ajudar alguém who was struggling with the same thing. que talvez tenha a mesma dificuldade. Well, I knew I needed to be held accountable Eu sabia que eu tinha que prestar contas in that moment of clarity that God had given me. naquele momento de claridade que Deus tinha me dado, de clareza. So Mary and I went to church that Sunday night, Então Mary e eu fomos à igreja naquele domingo à noite and we were expecting to be shunned e nós esperávamos que as pessoas esquecessem da gente depois do que a gente ia contar. and told not to come back here. E a gente tinha certeza que a igreja falou assim, não volta nunca mais aqui. We went down for the altar call, Nós aceitamos, na hora do apelo, nós viemos para frente and I confessed my e sins. eu confessei os meus pecados. The whole church, A igreja toda, about 400 of them at the time, por volta de 400 pessoas, came down front vieram à frente with us, and they hugged us, e nos abraçaram. Brazilian style. Eram brasileiros. And they cried with us. E eles choraram conosco. They said, we don't know what to do with you. Ele falou assim, a gente não sabe o que fazer com você. You're our first drug addict, Você é o primeiro drogado que a gente conhece.
But they loved me and said, keep coming back. Mas eles me amavam, falando, continua vindo, continue voltando. There was a little old lady there Aí tinha uma velhinha lá, who came up to me que veio para mim and said, you need AA. e falou, olha, você precisa do AA. And I said, is that a car club? Ela falou, Car club? é um clube? AA é um clube? She said, no, that's AAA. Não, o clube é AAA, que tem lá nos Estados Unidos. You need AA, Alcoholics Anonymous. Você precisa o AA, que é Alcoólicos Anônimos. So I said, okay, I guess I'll try that. Ah, ele falou, tá legal, eu acho que eu vou tentar. And then she said, I also know a rehab where you could go. Eu também sei de um centro de habilitação no qual você pode ir. So Mary asked me Então, Mary me perguntou if I would go talk to the head man. se eu podia falar com esse responsável. I said, okay, Tá bom, but I'm not crazy. mas eu não sou louco. They won't want me to É stay. claro que eles vão querer que eu fique lá preso. But after talking to the head man, Depois que eu falei com esse responsável, he did want me to stay. ele falou, não, você vai ficar internado. So I said, okay, Aí eu falei, tá bom, tudo bem. but I got to go home and get my stuff. Mas eu tenho que ir para casa para pegar minhas coisas. And I said, that's okay, your stuff is in the car trunk. A Mary falou, não precisa ir para casa não, já trouxe, tá no carro, tá aqui. Chega de codependência, ela falou. No more codependent. Our life became a whirlwind. A nossa, agora, né? Tem um próximo slide, por favor. Our life became a whirlwind after that, Depois disso, nossa vida ficou um redemoinho. with rehab, Com a centro de habilitação, 90 meetings in 90 days, 90 reuniões em 90 dias, Bible studies, estudo bíblico and making new friends. e fazendo novos amigos. A whole new life opened up for Era us. uma outra vida que se abriu para nós. We started a recovery ministry E nós começamos um grupo de recuperação, 2 years later. 2 anos depois. And we led that group for 14 years. E nós cuidamos desse grupo por 14 anos. We had approximately 20 to 30 that came every week. 22, 40? Por volta de 20 a 40 vieram toda semana. Countless people came to that group over the years. Nos anos que passaram, não dá para contar as pessoas que foram. But more important than that, Mas o mais importante de tudo, because of the hope we'd found por causa da esperança que nós encontramos, that we were giving away, que nós estávamos dando para as many pessoas, came to know Jesus. muitos conheceram Jesus. The only people that knew about our son As únicas pessoas que sabiam do filho que eu tinha doado were my dad, foi meu pai, my brother John, meu irmão João and his wife Chris. e a esposa dele, a Chris. Fast forward to spring 1988. Aí voltando para 1975, guardaram, né? 1 month after Matt yielded to God, Um mês depois que o Beck se entregou para Jesus, God gave us a surprise gift. Deus nos deu uma surpresa, um presente surpresa. Our church youth group Nosso grupo de igreja de jovens was going to a youth rally estava indo para um acampamento de jovens, 5 hours away. 5 horas depois da casa deles. And Chris, E Chris, she was one of the chaperones. ela ia com eles para cuidar desses jovens. The lawyer who handled our adoption, O advogado que cuidou da adoção do nosso filho, he would never tell us our son's name ele nunca nos disse qual era o nome do filho, until he, the lawyer, até que o advogado, he found out he had terminal cancer. ele descobriu que ele estava morrendo de câncer. He felt like before he died, E ele entendeu que antes dele morrer, he needed to tell us our son's name, ele precisava de pelo menos contar para o Matt e para mim qual era o nome do nosso filho, which turned out to be Heath Arthur. que na verdade, that's his name. O nome dele é Heath Arthur. They were assigning groups to stay in homes for the rally. Então eles estavam pegando as casas que iam a receber esses adolescentes. And by the time they got to Chris's group, they had run out of homes.
E quando chegaram para essa cunhada dela, não tinham mais casa, precisamos de mais casas para ter os adolescentes. So they were asked if they would mind staying in a town close by. E aí pensaram, talvez a gente possa colocar esses adolescentes numa outra cidadezinha, perto. As the suitcases were being loaded in the car, Aí as malas estavam sendo colocadas no carro. Chris asked if they had any children. A Chris perguntou, vocês têm alguns filhos? Algum filho? When the woman said they had a son named Heath, Aí a mulher falou assim, a gente tem um filho, um filho chamado Heath. a funny feeling came over her. Ela, Chris, falou, nossa, eu me lembro desse nome. So she asked his age. Que idade ele tem? Ela perguntou. Heath's mother said he was 12. Ele tem 12 aninhos. So she had to go one step further. Aí ela fez mais uma pergunta. Her heart was beating so O fast. coração dela batendo. When is his birthday? Quando o aniversário dele? His mother said August 17th, the day Heath, our son, was born. A 17 de agosto, que foi o dia que o filho dela tinha nascido. At 2:00 a.m., our phone rang. 2 horas da tarde, o telefone deles toca. She called me from their kitchen phone. Ela entrou na casa da senhora e ligou da cozinha da senhora. And she whispered, "You'll never imagine where I'm at right E now." falou assim, você não tem ideia de onde eu tô. And I said, half asleep, "Where?" Ela tá dormindo, falando, tá, onde é que você está? She replied, "He's bed." Na cama do Heath. Well, there's a family at our church that has the last name Heath. Aí ela pensou que era um outro Heath, que era uma outra criança. So I questioned her, "What are you doing in Mr. Heath's bed?" E era um senhor, na verdade, que tinha o mesmo nome na igreja dela. Falou assim, o que você está fazendo na cama do seu Keith? She said, "No, Heath, your son." Não, Heath, o teu filho. Mac and I laughed and we cried and we thanked God all night. Nós ficamos a noite toda agradecendo a Deus, chorando de alegria e agradecendo a Deus. At that time, Heath's parents never knew who she was. Claro que os pais adotivos do filho dela, biológico, não sabiam quem era essa senhora. We feel God gave us that gift at a time in our lives Nós sentimos que Deus nos deu esse presente naquele momento na nossa vida, to reassure us our son was loved and cared for. apenas para nos reassegurar que nosso filho estava sendo bem cuidado, que estava numa boa casa. Then after waiting 7 more years, Depois de esperar 7 anos, we got the call we always hoped we would get. nós recebemos uma ligação que nós esperávamos ansiosamente. Heath was about to turn 19, Heath, o filho, fazer 19 anos. and his parents contacted us that he would like to meet us on his birthday. E os pais adotivos nos ligaram dizendo que o filho de 19 anos queria nos encontrar pessoalmente. My father was in charge of videoing this occasion, E meu pai ia fazer o videotape desse encontro. but as we sat down later to look at it, Mas quando a gente sentou para pensar um pouquinho mais sobre isto, the whole first part of the reunion video was showing the ground. ia ser uma reunião em que ele ia filmar todo o encontro. Mas, na verdade, a metade do vídeo só tinha o neto dele. My dad was so excited he forgot he was holding the camera. Meu pai, ele estava tão animado, ele esqueceu de filmar as outras coisas, ficou só no netinho. Na verdade, ele colocou para baixo a câmera, não tinha nada. He could not get anything. Na verdade, ele estava tão emocionado que quando ele estava com a câmera, ele não conseguiu focar, não tinha nada no vídeo, no chão. Ops. It's been 25 years now since we first met him. Faz 25 anos desde que nós encontramos o nosso filho. We didn't get to see his natural birth, Nós nunca vimos o nascimento natural dele, nós não estávamos juntos, but we were blessed with witnessing his spiritual birth. mas nós pudemos ver o nascimento espiritual do nosso filho. Matt baptized O Matt, quem o batizou. Also, several years after meeting Heath,
Depois de vários anos que nós encontramos o nosso filho, his parents moved to our hometown. os pais adotivos dele mudaram para a nossa cidade. And his mother and my mother Então, e a mãe dele e a minha mãe became best friends. se tornaram muito amigas. And she took care of my mom after my dad died. E foi ela que cuidou da minha mãe depois que meu pai faleceu. We also attended the same church Nós íamos à mesma igreja and celebrated holidays together. e nós tínhamos feriados, passávamos feriados juntos. God has grown. Show the next slide. Pode, por gentileza, mostrar o próximo slide? God has grown our family now. Essa é a nossa We have família, 10 nossa família. grandchildren. 10 netos agora nós temos, nossa família. Perto da Mary é o filho, esse filho dela. Dá para ver? I love watching God's plan for our life É lindo olhar os planos de Deus para a nossa vida, continue to unfold. sendo abertos. Sam, Sam, who had been a pastor for 40 years, que é um pastor há 40 anos, tried to commit suicide. tentou cometer suicídio. The Pharisees in the church had finally gotten to him, Os fariseus da igreja chegaram até ele. and the only way he could get through E a única maneira que ele conseguia sobreviver what they were doing to him com o que eles estavam fazendo com esse rapaz, was by doing something he said he would never do, era fazer uma coisa que ele disse que ele nunca faria, and that was take a drink. que era tomar uma bebidinha. That one drink of alcohol Aquele copo de álcool que ele tomou turned into a bottle every Monday morning. se tornou uma garrafa toda segunda de manhã. He'd been drinking and getting drunk for 10 years, Ele bebeu por 10 anos e ficava bêbado. and nobody knew except his wife. E ninguém sabia, a não ser a esposa dele. Finally, he couldn't take the hypocrisy Aí, finalmente, ele não conseguia lidar com essa hipocrisia of his life anymore. de vida que ele tinha. That's when he decided to commit suicide. E aí ele decidiu cometer suicídio. So, along with the bottle, Então, junto com essa garrafa, he took a handful of pills to Ele- end it all. ele pegou várias pílulas e tomou. When he did that, Quando ele fez isto, he was moved from pastor ele deixou de ser o pastor dessa igreja to one of those people, para ser aquela pessoa. the people with the real problem. Pessoas com problemas de verdade. And if you're one of those people, Se você é uma dessas pessoas, at my church, na minha igreja, I get the call. you get to? I get the call to go see him. Isso, a igreja liga para ele ir ver essa pessoa. So immediately I went and saw him. E eu então fui visitar esse irmão. He was in the intensive care unit. Ele estava ele estava na UTI. And even though he was unconscious, Mesmo que ele estava não consciente, I prayed over him eu orei por ele. and said, "Don't you dare give up. E eu falava para ele, não desista. I believe God still has a plan for Eu you." acredito que Deus tem um plano para você. And over the next few weeks, E nas próximas semanas, I was able to share with him eu pude partilhar com ele how God would give him hope como Deus podia dar esperança para ele. and that God still would use him. Que Deus o usaria. So in his early 70s, Então, perto dos 70 anos, he became part of our Celebrate Recovery group. ele começou a fazer parte do nosso Celebrando a Recuperação. He would call me every day Ele me ligava todos os dias and say, "You want to go to another meeting?" e falava, você quer ir em uma outra reunião? He was wearing me out. Eu estava exausto já para tanta reunião com ele. One of our groups one night, E um dos grupos de uma noite específica, he said, "Mac, I've got to tell you something." Mac, eu tenho que contar uma coisa. He said, "I met your son's parents at church." Eu encontrei os pais do seu filho na igreja. I said, "Sam, everybody's met them." Falou, mas Sam, todo mundo conhece os pais do meu filho. This is where they go to church now. Eles vão para a igreja, para essa igreja agora. He said, No, you don't understand. Não, você não entendeu. 40 years ago, when I first became a pastor, 40 anos atrás, quando eu me tornei um pastor, I performed their wedding ceremony. eu fiz o casamento dos pais do seu filho. That's right.
before our son was even conceived, Antes do nosso filho ser concebido, God had a plan to use Sam Deus tinha um plano para usar o Sam to marry the couple that para would later adopt our son. para casar o casal que acabou adotando o nosso filho. And then later allow me to be instrumental E depois Deus me permite ser instrumento in giving Sam hope that God would still use him. para dar esperança para o Sam, que Deus ainda o usaria. So I don't know where you're at or what you're going through Eu não today, sei o que você está passando hoje em dia, but I would tell you this. mas eu quero dizer isto. Hang on. Fique firme. God always sees the big picture. Deus sempre vê a figura maior. He's always right on time. Ele sempre está na hora certa. He's either coming back or he's coming through. Ele está voltando, ele está nos ajudando a passar por essa situação. O slide do Celebrando, por favor. Next We one. are in This one. awe as we see God's favor on this Celebrate Recovery movement. Nós temos visto a bênção de Deus no Celebrando a Recuperação. All over the world, No mundo todo, of passionate people pessoas de paixão, on a mission for numa God. missão para Jesus. Our children have been a part of CR, Nossos filhos já fizeram parte do Celebrando. serving in roles of state rep, Eles são representantes estaduais, ministry leader, são líderes de ministério, training coach, eles são treinadores, open share group leader, eles líderes de grupos de apoio. and our son Heath, you know, the one God gave us back. E aquele filho, Heath, que Deus nos deu de volta, He worked with the teens in our church for ele several years. trabalha com o Celebrando Teens. And his office was 2 doors down from Mac. E ele trabalha na mesma igreja e tem escritórios, gabinetes bem pertinho um do outro. We moved to Colorado several years Nós ago. mudamos para o Colorado alguns anos atrás. The house we lived in Louisiana E a casa que nós morávamos em Louisiana, for 30 years por 30 anos, is now a men's recovery home. é um lugar de recuperação para homens. Men living there Os homens que moram lá are changing for the better today. estão mudando para o melhor. 32 years ago, 32 anos atrás, I just prayed God would keep Mac awake in church. eu orava para que Deus mantivesse meu marido acordado no culto. God has truly taken the ashes of our lives Deus tem pego o pó que sobrou da nossa vida and turned it into something beautiful. e tem tornado em algo lindo. I believe when God said in Joel 2, Eu acredito quando ele fala em Jó 2, I will repay you for the years the locusts have eu eaten. vou dar de volta os anos que o gafanhoto comeu. I have learned nothing is impossible with God. Eu tenho aprendido que nada é impossível para Deus. If there is restoration for us, there is hope for Se you tem too. recuperação para nós, tem recuperação para vocês. Yeah. We are grateful for Celebrate Recovery Nós somos tão gratos a Deus por celebrando a recuperação, as it continues to grow and affect more and more que lives continue a crescer e afetar mais vidas. and enriching our lives E continue enriquecendo cada uma de nossas vidas, continually. continuamente. Because we get to see changed lives Porque nós podemos ver vidas sendo mudadas every week come to toda Celebrate semana quando a Recovery. gente vem celebrando. And I love teaching out of the Celebrate Recovery Bible, Eu amo ensinar algumas lições que estão na Bíblia do Celebrando a Recuperação, where we talk about other Bible characters que fala sobre os caracteres de várias pessoas da Bíblia, who were also in que recovery. também estavam em recuperação. Men like Abraham, Lembra Abraão, who had a lying problem. que tinha um probleminha com mentira? Moses, who had an anger problem. Moisés, que tinha um problema de ódio. Every time he got angry, he hit something and broke it. Cada vez que ele ficava bravo, ele batia em alguma coisa ou matava. David, who had a purity problem. Davi, que tinha um problema de pureza sexual. He's the kind of guy we wouldn't allow to be alone with his computer today. Ele é um tipo de rapaz que, se tivesse o dia hoje em dia, ele não deixaria perto de um computador. And then
Peter, who had anger and abandonment issues. Pedro, que tinha problema de raiva e de abandono. You know, I've been working through the 12 steps for over 32 years. Faz 32 anos que eu faço grupo de passos. And I've never found another program or ministry E eu nunca encontrei nenhum outro programa ou ministério that moves people through the Beatitudes que faz com que as pessoas entrem nas beatitudes de Mateus 5 and the 12 steps e nos 12 passos, like Celebrate Recovery como does. Celebrar a Recuperação faz. I believe we are on the front line Eu acredito que nós estamos na frente da linha. of the biggest outreach ministry of the church. Talvez seja o maior programa evangelístico da igreja. Today we are binding up the brokenhearted Nós estamos de fato sendo usados por Deus para colar os corações partidos and giving them hope e dando esperança, so they don't have to be prisoners of their hurts, habits, or hang-ups para que não anymore. fiquem presos nas suas compulsões, maus hábitos e traumas emocionais. Celebrate Recovery has helped us Celebrar a Recuperação tem nos ajudado reach more hurting people than we ever could have imagined. nos tem ajudado a ajudar pessoas cujo coração tem sido partido de um jeito excepcional. People ask us, how can you repay God for His goodness? As pessoas perguntam, como que eu posso dar de volta para Deus por tanta bondade para comigo? Are you kidding? Tá brincando? If you give us 2 minutes of your time, Se você dá 2 minutinhos do seu tempo, we will tell you about the hope we've found nós vamos falar sobre a esperança que temos encontrado. and then share with you that hope is available for you too. E vamos partilhar que esta esperança dá para ser compartilhada. Today we are making life-healing choices, Nós temos feito escolhas que curam em nossas vidas. and that's Celebrate Recovery. E isso é o Celebrando a Recuperação. Thanks for letting us share. Muito obrigada por nos deixar partilhar.